Está no ar o podcast Estuda Comigo, trazendo novos episódios toda semana, sempre em pauta assuntos relacionados às ciências humanas, além de notícias e curiosidades. Aumenta o volume e se liga no podcast. E no assunto em pauta de hoje, uma notícia que saiu na revista Galileu no dia 24 de julho desse ano, que dizia: cepas de varíola são encontradas em esqueletos vikings de 1400 anos. Cepas, ou estirpe, em biologia e genética, refere-se a um descendente ou um ancestral em comum que compartilham as mesmas características fisiológicas. E um destaque nessa notícia é que a análise genética revela que uma versão diferente da doença existia 1000 anos antes do que se pensava e no norte da Europa, algo novo para a ciência, tendo em vista que os vikings, o território que eles dominavam era na atual região onde se encontra Suécia, Dinamarca e Noruega, numa região denominada de Escandinávia, né? E também, para a gente contextualizar um pouquinho sobre a varíola, ela é uma doença que matou muito mais que a peste negra, tuberculose ou mesmo a AIDS. A varíola afetou a humanidade de forma significativa por mais de 10.000 anos, de acordo com alguns cientistas. Múmias como a de Ramsés V, que data o período de 1157 a.C., apresentam sinais típicos da varíola. Esta que foi a principal causa de mortes em nosso país desde o seu descobrimento. Hoje em dia a gente sabe que a varíola foi erradicada em 1980, e hoje já não causa mais riscos, apesar de ainda acontecer alguns casos muito raros dessa doença que era desconhecido até pouco tempo atrás como funcionava a transmissão dessa doença. No caso da varíola, ela se dá pelo contato com pessoas doentes ou objetos que entram em contato com a saliva ou secreção desses indivíduos. Penetrando no corpo, o vírus se espalha pela corrente sanguínea e se instala, provocando febre alta, mal-estar, dores no corpo e problemas gástricos. E logo depois dessas manifestações, surgem em todo o corpo numerosas bolhas cheias de pus que dificilmente cessam sem deixar cicatrizes, causando muita coceira e muita dor. Em alguns casos ela leva inclusive à cegueira. E agora, para a gente entender um pouquinho disso tudo, onde os vikings se encaixam nesse contexto da varíola tal, sendo que ela não surgiu na mesma região que eles se encontravam. Os vikings, como eu disse, eles são uma antiga civilização da região da Escandinávia, mas eles eram muito fortes no comércio marítimo, no artesanato, na agricultura. Ou seja, essa intensa movimentação acabou que eles eram um disseminador do vírus da varíola na Europa. E também, segundo alguns historiadores conceituados, por exemplo, como William McNeill, entre outros, eles afirmam que teria sido a queda da população romana e do seu império devido a doenças antes desconhecidas, como a varíola, o sarampo. Nessa situação de debilidade, os povos germanos e outros povos teriam encontrado a oportunidade perfeita de se estabelecer nas terras quase vazias devido à epidemia que o Império Romano vinha passando. Só depois desta época teria sido a varíola frequentemente encontrada na Europa, e naturalmente atingindo as crianças não imunes, ao contrário das epidemias raras que matavam primeiro os adultos. Os vestígios do vírus foram encontrados em 2016
em uma múmia infantil enterrada em uma cripta de uma igreja na Lituânia, que data mais ou menos 1654. Agora voltando à revista Galileu, a análise genética de dentes de vários esqueletos foram descobertas no norte da Europa e revelou a presença de cepas extintas do vírus causador da varíola. O estudo publicado na quinta-feira, dia 23 de julho, pela revista Science, prova pela primeira vez que a doença já existiu há 1400 anos, um milênio antes do que se pensava. A varíola se espalha de pessoa para pessoa por meio de gotículas infecciosas. Ela é altamente letal e só no século XX matou aproximadamente 300 milhões de pessoas. A erradicação só aconteceu em 1980, graças a um esforço global de vacinação em massa, senão nada disso seria possível. A respeito dessa doença, o pesquisador Eski Sullivan fala um pouquinho disso. Abre aspas. Nós sabíamos que os vikings se movimentavam pela Europa, e além disso, agora sabemos que eles já tinham varíola. As pessoas que viajam pelo mundo espalham rapidamente a Covid-19, e é provável que os vikings espalhassem a varíola. Fecha aspas. Esse pesquisador, ele liderou todo esse movimento, todas essas pesquisas voltadas nessa região do norte da Europa. E ele também falou um trechinho citando as viagens feitas pelos vikings. Abre aspas. Naquela época, eles viajavam de navio e não de avião. As informações genéticas de 1400 anos extraídas desses esqueletos são extremamente significativas porque nos ensinam sobre a história evolutiva do vírus que causou a varíola. Fecha aspas. Os historiadores acreditam que a varíola exista desde 10.000 a.C., mas até agora não havia provas científicas de que o vírus estivesse presente antes do século XVII. Não se sabe como ele começou a infectar os primeiros seres humanos, mas acredita-se que tenha vindo de animais. A versão inicial da varíola estava geneticamente mais próximas na árvore genealógica ao vírus da varíola animal. Ela não se parece com uma varíola moderna, mostrando que o vírus evoluiu, disse Lasse Wiener, autor do estudo. Segundo Terry Jones, coautor sênior desse estudo, dessa pesquisa, encontrar cepas de varíola tão geneticamente diferentes nos vikings foi uma surpresa, até porque não se sabia que era uma doença que ocorria regularmente na Europa Ocidental e Meridional naquela época. Provamos que a varíola também era disseminada no norte da Europa. Esse foi mais um podcast Estuda Comigo. Eu sou Vitor Bueno e até a próxima.